Em 1989 foi exibido para o mundo todo a telenovela mexicana Carrossel, que fez um baita sucesso, pois misturava tramas de tom mais infantil com temas mais adultos, né? Como o racismo, o respeito às diversidades culturais, etc e etc. Fato é que em 2012 o SBT trouxe para sua grade televisiva o remake dessa novela, com um tom mais contemporâneo e com um gostinho mais brasileiro, que fez um puta sucesso, desencadeando em uma febre nacional, com milhares de famílias todos os dias assistindo. Com toda essa repercussão, não demorou muito para vermos essa turminha nas telonas de cinema, com a incrível façanha de 2 filmes, de qualidade duvidosa, é verdade, mas que fizeram dinheiro e conquistaram o apoio do público. Tudo isso é bem mágico, bem legal, fenomenal, mas não estou aqui para falar da história de Carrossel e muito menos sobre esses filmes. Estou aqui para lhes apresentar ou relembrar sobre uma série que fica entre esses dois, que infelizmente caiu no esquecimento da galera. Essa série que trazia alguns dos nossos queridos alunos como super-heróis, com frases de efeito, cenas caricatas e tudo mais. E o que eu poderia dar de errado, né? Eu lhe respondo: tudo, ou pelo menos quase tudo, pois por mais que essa premissa possa parecer um lixo, conquistou meu coraçãozinho. E é por isso que hoje, neste canal, trago para vocês um mega resumão da primeira temporada de A Patrulha Salvadora. Então já vai deixando o seu like, porque esse vídeo tá bom demais e deu muito trabalho. Antes de eu falar da série, preciso pelo menos apresentar as personagens para vocês, assim como eu, criarem um vínculo, mesmo que pequeno, com cada um. Temos como os patrulheiros, Cirilo, como o bonzinho que possui o poder do coração puro e eterno gado e pau mandado de Maria Joaquina, que também está presente aqui e tem uma super bolsa de utilidades. Ela é tipo o Batman da equipe. Daniel, como o líder do grupo e o super inteligente. Davi, como o que é legalzinho e possui uma super pontaria. Carmen, como a pobre da turma. Stephanie, o nome dela é Carmen. É? Na novela, o nome dela é Stephanie. Ela é gorda, ela é má. Sim, ela é boazinha, ela é a pobre da turma. E com um super óculos. Alicia, como a debochada e também super rápida. E Jorge, como o personagem mais cancelável de todos, que não possui nenhum poder e nem membro de verdade da patrulha é. Mario, como o cientista da equipe e também encantador de animais, e Rabito, o super cão. E é claro, o nosso gordo favorito, Jaime, para não faltar as piadas de peido, arroto e machismo, que possui super força. Agora, em um ambiente mais sério, né, e quando eu digo sério, é entre aspas, temos na delegacia da cidade a linda, a magnífica, a Gold da série, a delegada Olivia, com seus fiéis escudeiros, Matilde e Jurandir. Agora que todos estamos devidamente apresentados, bora falar da série mesmo. Os primeiros episódios seguem uma narrativa bem similar entre eles, com a patrulha enfrentando vilões semanais e concluindo o capítulo com uma lição de moral. Então, para esse vídeo receber o nome de resumo e também para não ter 2 horas, eu decidi dar uma pincelada, né? Não falando de uma maneira muito aprofundada, pelo menos nesses 6 primeiros episódios. A série inicia com uma pegada mais de terror, com algumas crianças tendo seus brinquedos favoritos roubados por uma figura misteriosa. Mas a última criança, em vez de ser roubada, é sequestrada, olha só. Neste primeiro episódio, os patrulheiros lidam com uma figura ameaçadora, de pelagem laranja e aparência monstruosa. Isso mesmo, um monstro. Mas, na verdade, não era nenhum monstro não, porque assim como no Scooby-Doo, nenhum monstro nunca é de verdade, então aqui não é diferente, pois a real identidade do vilão era Senhor Arquibaldo, o dono da maior fábrica de brinquedos da cidade, que estava à beira da falência, e então ele simplesmente decidiu roubar os brinquedos, pelo menos os favoritos de todas essas crianças, para assim elas terem que comprar novos, e com isso ele voltaria ativo com sua fábrica, né, enriquecendo novamente. E a lição desse episódio é que ninguém deve julgar os outros pela aparência, pois o gordo do Jaime, né, tinha que ser o gordo, achou que o vilão era um sorveteiro porque ele era mal encarado. Já no segundo episódio, nossos heróis enfrentam uma nova ameaça, que convenhamos, não é nem um pouco ameaçadora.
Essa cena é Madame Bichot, uma velha louca que decide sequestrar todos os animais de estimação da cidade, pois quando era pequena perdeu o seu cachorrinho chamado Totó por erro seu, tá? Mas, convenhamos, esse cachorrinho também não estava muito errado, porque eu também fugiria se tivesse um nome desses. Caramba, Totó, não te passa nenhuma credibilidade. O nome que eu teria mesmo era Rico Peregão Machão McGaffrey, ou algo do tipo. Isso sim passa um ar de autoridade, de credibilidade. Mas se não vier ao caso nenhum pro episódio, isso aqui é só um desabafo meu, porque no final os patrulheiros derrotam essa vilã, mas o sumiço da garotada, né, agora é muito maior, porque depois daquele sequestro da primeira garota, agora muitas outras crianças começaram a sumir. E a mensagem desse capítulo é para você não prender os seus animais, pois a chance deles não gostarem disso é muito grande. No terceiro episódio somos apresentados a um vilão nem um pouco cheiroso, de nome Imundo Porcola, que possui uma empresa de limpeza que limpa a cidade, porém de uma maneira nem um pouco honesta. Entendeu? Porco. Pois ele manda sujar a cidade e depois manda limpar. Assim, com mais trabalho, ele ganha mais dinheiro. Fato é que ele não deu nenhum trabalho para os patrulheiros, ele só leva uma pedrada, cai e morre no triturador de lixo. Não, brincadeira, ele só cai num monte de lixinho ali e fica de boa. E a moral do episódio, por óbvio, é não jogar lixo no chão, recicle, essas coisas. No capítulo número IV, os nossos patrulheiros salvadores enfrentam uma lanchonete do mal. Perdão, eu me empolguei, né? Me deixei levar, desculpa. Mas é isso mesmo. Ou melhor, os palhaços que nela trabalham, pois aqui fazem sua estreia na série. Para mim, um dos melhores elementos que a compõem são justamente esses palhaços, porque eles são realmente engraçados, não aqueles que te deixam sem dormir. Esses caras fazem um lanche com um tal de molho especial que deixa as pessoas com uma espécie de vício nesse lanche e também causa efeitos de fome, mesmo depois de comê-lo. E também uma espécie de sentimento de cansaço, né? Você fica cansado depois que come. Bem, como o bem sempre vence o mal, os mocinhos vencem, com uma batalha estilo Velho Oeste. E a moral do episódio, né, é óbvia, mas como eu me comprometi a trazer tudo, eu tenho que falar, não é? A moral é, busque ser gentil, não a trate como qualquer uma para parecer legal, ou desinteressado, né? Seja romântico, as mulheres gostam. Vai na minha, é sucesso. Esse pra mim é o episódio mais fraco da série, pelo menos essa primeira temporada, porque não acontece nada nesse episódio. Tem basicamente uma batalha de robôs, os nossos heróis fazem um robô para ajudá-los em suas missões. E a delegada, ao saber disso, os proíbe de utilizá-lo e confisca o robô, denominado Jupiterama. Mas a pré-adolescentizada faz outro e briga com o velho. E eu não tô brincando, é só isso o episódio. E a moral, eu acho que é não ter inveja dos outros. Sexto capítulo, Cirilo e sua turma enfrentam uma espécie de anjo, barra deus, barra mito, barra Ted, que é nomeado como Fitono, a personificação da inveja e do ciúme, ou algo assim, que lança seus pozinhos douradinhos, que aumenta a inveja nas pessoas, e com isso causa uma breve rachadura em nossos heróis que foram infectados. Mas com o poder do nosso menino do coração puro, Cirilo, que não foi infectado por ter justamente o coração puro, que é a fraqueza da inveja, o bem vence e tudo fica bem no final. E a moral é, não seja invejoso, reconheça o que há de errado em você e busque melhorar, no lugar de desejar ser como os outros e ter o que eles têm. Agora entraremos na história principal da série, já que antes os patrulheiros enfrentaram vilões que realmente não eram tão importantes assim para a trama principal. Vamos para uma breve contextualização, uma recapitulação do que aconteceu de importante nesses últimos 6 episódios. No primeiro episódio, não sei se vocês lembram, aquela criancinha, a menininha Júlia, foi sequestrada, e depois dela foi outra, depois outra, depois outra, depois outra e por aí vai. E também notaram que nos locais onde houveram os sequestros das crianças, o sequestrador sempre deixava uma marca que simula um emoji de sorriso, 2 pontos com um D em caps lock, a letra D em caps lock, Depois fomos apresentados ao que está acontecendo com as crianças que estão sumindo. Elas estão sendo escondidas em um local todo futurista com vários aparelhos tecnológicos e tudo mais. Só que com tanta tecnologia assim, eles não conseguiram um chroma key decente, então ficou todo esse fundo borrado aí, nível Chapolin. Mas beleza.
E lá estavam sendo hipnotizadas por uma máquina de hipnose, que as deixavam com um aspecto meio catatônico, né? Então elas ficavam meio paralisadas, assim, meio, sabe, tipo um robozinho mesmo. Bem, feita essa breve contextualização, bora falar sobre o resto da série, que é o que realmente vocês querem saber. No episódio com a crescente periculosidade das ruas de Causópolis, a delegada, ao receber um vídeo do possível sequestrador, que na verdade foi transmitido para a cidade inteira, então todo mundo tinha acesso aos vídeos, decide iniciar um toque de recolher para todo mundo ficar em casa para ficar mais seguro. Mas isso não deu muito certo, porque no dia seguinte mais uma criança desapareceu. Delegado, levaram nosso filho. Mas como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto vocês estavam aqui, recolhidos na delegacia, o meu filho foi a criança sequestrada da noite. A delegada decide sair para investigar, já que esse toque de recolher varia para a polícia também. Então você me pergunta, ela não poderia usar esse toque de recolher para investigar nas ruas, porque agora elas estariam, né, teoricamente vazias, então ninguém ia atrapalhar ela? Sim, mas ela, como é medrosa, junto com seus outros dois capachos, eles ficaram panguando na delegacia em vez de sair para investigar. Com isso, os patrulheiros também decidem quebrar o toque de recolher para investigar nas ruas também. E na rua, os nossos moleques e gurias favoritos são surpreendidos por um garotinho que veio avisá-los que na sua televisão foi transmitida a imagem do símbolo do sequestrador por mocota, ficou passando por umas 10 horas na televisão do moleque. Mas a galerinha ali não dá muita bola pra ele e vão continuar as investigações, mas agora no QG, pois eles decidem analisar os vídeos do vilão pra ver se nota alguma coisa de diferente, e a Maria Joaquina nota que no cenário que ele grava há elementos que lembram um clube que ela e o Jorge frequentam nas férias ou algo assim. Então eles decidem ir lá e descobrem que o vilão responsável pelos vídeos na verdade era só um nerd catarrento, então ele era só uma isca do verdadeiro vilão. E esse moleque fez isso porque ele ia ganhar uns prêmios, né, gravando esses vídeos. Ele ia ganhar pizza, refrigerante, internet de 1 tera e essas coisas. Com todo mundo decepcionado, porque eles deram com a cara no muro, né, achando que o vilão era esse, mas na verdade não era. Eles chegam na cidade novamente e são surpreendidos com uma notícia bem triste, bem chata, que mais uma criança sumiu. E essa criança em questão era aquele garotinho que foi abordado por eles horas antes. Todo mundo bem triste por ter cometido essa bola fora com o moleque, né? O moleque foi lá e eles não deram bola pra ele. Inclusive o Cirilo pensou em avisar o Daniel que eles poderiam dar uma atenção maior pra esse moleque, mas ele acabou não fazendo isso. Eles estão todos tristes e na casa do moleque o vilão ainda deixa uma mensagem dizendo que enganou eles mais uma vez ou algo assim. Assim acabando com um clima bem chato no episódio, um clima bem de funeral mesmo, todo mundo triste. E eu gostei bastante desse episódio justamente por isso, porque diferente dos outros que tem uma mensagem de final, né, uma mensagem, uma moral, e o bem sempre vence, aqui o mal vence e fica esse clima chato mesmo, né? E também gera um sentimento de querer ver mais. O que os patrulheiros vão fazer agora pra achar o vilão, pra desvendar esse mistério, sabe? Fica com esse gostinho de você querer ver mais da série. Sentimento esse que não tinha nos episódios anteriores. Com boa parte do episódio sendo focado mostrando, né, como que cada um tá lidando com essa situação. E o Jaime tá viciado em vaca preta, tomando muitas taças pra ver se esquece do moleque. O Cirilo também, com algo parecido, comendo muito doce pra tentar esquecer do menino. O Davi querendo ser preso por achar que ele foi cúmplice do último sequestro. A Alicia também desmotivada e a Maria Joaquina triste também. Sendo os únicos patrulheiros restantes, mas ainda assim baqueados, o Mário, o Rabito, a Carmen e o Daniel. O Daniel sendo o único que ainda não se deixou abalar, porque também, convenhamos, ele é o líder. Se ele desmoronar, acabou o time, né? Mas beleza. Logo mais em uma conversa com a Maria Joaquina, Daniel diz pra ela não se cortar, porque baleia azul não é legal e já passou essa época também. E ela se sente encorajada a voltar ativa como super-heroína mulher. Mas, quando o Daniel estava voltando para casa, isso já era de noite já, ele infelizmente foi sequestrado também. E no dia seguinte, Maria Joaquina volta para o QG, né, que foi encorajada e tal, e recebe uma mensagem do Júpiter. O Júpiter é o computador, né, da patrulha, dizendo que Daniel foi sequestrado, pois ele também mandou um sinal de emergência, então por isso que eles sabem, né, só para contextualizar aqui. E então, né, nossa personagem que ninguém gosta, reúne os outros membros da patrulha e decidem colocar Jaime como líder temporário para, né, iniciarem as buscas, né, do Daniel. Porém, no final do episódio, Daniel consegue fugir do local onde levaram as crianças.
Esse episódio vou te falar de uma maneira bem rasa, porque ele em si não acontece muita coisa, além do Daniel fugindo dos palhaços e depois encontrando os demais patrulheiros. Mais uma coisa que eu queria destacar é que aparece o Bituca, aquele mendigo do carrossel, lembra, amigo do Jaime? Que ele aparece por pouco tempo aqui na série, mas isso não impede de deixar uma lição de moral para Daniel e para nós telespectadores. Primeiro você vai ter que levar essa manta aqui, ó, para se proteger. Eu pretendo voltar pra casa antes de anoitecer. Não vou precisar da manta. Não, essa não é uma manta comum. Essa é a manta da invisibilidade. Mas você tem certeza que eu vou ficar invisível com isso? Sim, as pessoas não gostam de ficar enxergando o mendigo. Não é mesmo? Você parecendo mendigo, as pessoas não vão te enxergar. Percebeu o poder da invisibilidade? Ah, saquei. Obrigado, Bituca. Valeu mesmo. Depois eu volto aqui com o Jaime. E eu vou estar te esperando. Então fica essa lição de moral aí pra todo mundo. Parabéns, Bituca, nós te amamos. No capítulo 10, agora com Daniel entre nós, os patrulheiros decidem ir atrás do local onde Daniel foi levado, mas ao chegarem lá, eles não veem nada, pois esse prédio possui uma tecnologia que o deixa invisível. E após isso nos é finalmente revelada a verdadeira identidade do vilão, que nada menos e nada mais que você que ainda não deixou o like nesse vídeo. Então dá essa moral aí pra mim, porque esse vídeo deu muito trabalho. Então já compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, vai que eu faço outros vídeos e tal, e não sei o que. Mas muito obrigado por estar assistindo até agora, mas deixa esse like se você ainda não deixou, porque deu muito trabalho mesmo esse vídeo. Mas depois desse meu apelo, descobrimos que o Jorge é o vilão, né? O vilão da série é o Jorge Cavalieri, que nesse tempo todo agiu de maneira dupla, sendo um espião e anotando todas as fraquezas dos patrulheiros. E como seu primeiro ato de vilania, agora com o rosto revelado, manda liberar uns clones dos patrulheiros que ele mesmo mandou fazer, para fazer umas maldadezinhas pela cidade para manchar a imagem dos nossos heróis. E isso, por incrível que pareça, dá certo, porque os atores que interpretam os clones são tão parecidos com os patrulheiros reais que eu até achei que eram os mesmos atores os interpretando. Em algumas cenas só. É que no final do episódio o confronto entre os clones acontece e os patrulheiros levam um sacode dos clones. Briga essa contendo uma das melhores cenas da série até agora. Mas bem, quando tudo parecia perdido, com a galera toda presa, aparece Jorge, que derrota os clones com uma espécie de controle remoto de contato, e os demais patrulheiros ficam, oh my god, ficam todos incrédulos com isso. O 11º episódio da série começa com a festa de entrada do Jorge na patrulha, pois ele o salvou de seus clones malignos, mas os patrulheiros ainda não sabem de sua real identidade. Mas durante a festa todos são surpreendidos com um acontecimento inesperado do lado de fora do salão. Está lá uma multidão de 20 pessoas com cartazes escritos "Fora patrulha! Sai daqui, ninguém te quer aqui! Se inscreve no canal! Deixa o like no vídeo!" E isso se deu porque, como visto no último capítulo, os clones dos patrulheiros salvadores fizeram umas maldades pela cidade, o que ocasionou nessa revolta da população. E nesse episódio conhecemos alguns dos aliados do Jorge, que são as personificações dos pecados capitais: a preguiça, avareza, inveja, luxúria, ira, orgulho e gula. Com o passar dos dias, essa revolta, né, das galera aí da cidade vem crescendo exponencialmente. De 20 pessoas foram para 50 pessoas, olha só. E isso não para, chegando até o ponto do prefeito da cidade mandar os patrulheiros encerrarem suas atividades. E isso acontece mesmo, ou ia acontecer, pois no meio de uma coletiva de imprensa que o prefeito organizou para a patrulha se explicar, o Jorge aparece com um dos clones e mostra para todos a verdade. A verdade é que eram todos clones, não eram os patrulheiros reais fazendo essas maldades. Mas depois o Jorge sai com a sua limusine sozinho e é questionado por seu motorista sobre quais são suas reais intenções, né? Pois ele sempre quis destruir a patrulha salvadora e agora fica salvando eles e tal. E Jorge explica que por mais que ele os odeie e quer ver a ruína da patrulha, ele sempre quis fazer parte do grupo. E agora que finalmente conseguiu, não quer acabar com a diversão tão rápido. Na reta final dessa primeira temporada conhecemos esse trio aí, que particularmente não lembro o nome de nenhum, mas isso na verdade nem importa.
O que realmente importa é que eles são muito fãs da patrulha e Jorge, ao ver isso com as câmeras da cidade que ele tem acesso, resolve ir até eles de maneira disfarçada e dar poderes a eles. Um ganha super velocidade, o outro fica invisível e essa menina de aparentemente 17 anos, que aqui interpreta uma menina de 5, coitada, ganham super força e olhos laser. Depois de surgir uma ameaça qualquer, os patrulheiros salvadores encontram os patrulheiros redentores, que praticamente plagiam a patrulha com esse nome e essas roupas feias. E isso é justamente um ponto tocado por um dos reais heróis, e os calouros acham ruim e ficam contra eles. Bem que dizem pra nunca conhecer seus heróis, né? Fato é que depois de uns 10 minutos, os recém-formados heróis perdem os seus poderes e pedem para Jorge dar novamente os poderes a eles. E ele faz isso, mas se e somente se eles, com seus poderes, derrotarem a patrulha salvadora. E como eles estavam cegos pelo poder, aceitam e partem para cima dos patrulheiros, que levam um sacode, pois eles não têm poderes de verdade. Ou você acha que uma bolsa e pontaria ganham de visibilidade de raios laser? Acorda! Daí os nossos heróis, todos caídos no chão, os novos superpoderosos utilizam, né, a mesma pedra que os deixou superpoderosos e deixam eles, sugando, né, toda a sua energia, deixam eles a ponto de quase quitarem do server. Após isso, Jorge chega com seu helicóptero e faz um discurso genérico de vilão genérico e toma os poderes dos moleques de novo e vai embora. E quando tudo parecer perdido, o coração de Cirilo começa a brilhar com as lágrimas de sua assassina e todos ficam bem. Nesse episódio conhecemos o cientista e maior aliado de Jorge em suas tramóias, que é Adriano, aquele gordinho de carrossel, aquele gordinho cheirado, que a galera não gosta muito, mas eu sempre gostei dele, que aqui faz umas máquinas muito loucas, mas não faz nada pra tirar essa monocelha horrorosa. Sério, olha que coisa feia, mano. Mas tá bom. Suas reais intenções em ajudar Jorge a gente ainda não sabe. No último episódio dessa primeira temporada, os patrulheiros finalmente descobrem que Jorge era o vilão esse tempo todo. E então resolvem montar um exército de crianças para lutar contra Jorge, pois nessa altura do campeonato eles já sabiam que Jorge tinha um exército também, que era composto por aquelas crianças que foram sequestradas durante a série inteira. E daí a guerra infanto-juvenil acontece. Esperem! O nosso reforço chegou, pessoal! Eles conseguiram! Agora não é só a patrulha salvadora! Vocês vão ter que enfrentar todos nós! Atacar! No meio da batalha, Maria Joaquina é sequestrada por um fucking minotauro que o Jorge mandou fazer. E Cirilo é o único que vê e vai atrás, né, do sequestrador e tal. Chegando no galpão de Jorge, acontece um mini conflito entre os dois, que Jorge, se vendo encurralado, foge para o terraço do prédio. E lá, Maria Joaquina está pendurada na ponta do prédio. E Cirilo chega para salvá-la. Jorge é questionado por Maria Joaquina sobre o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo, sendo que ele tem muito dinheiro e muita classe. E ele diz uma coisa que faz muito sentido. Fazendo isso, Jorge, você tem classe, dinheiro, não precisa disso. Aí que você se engana, Maria Joaquina. Todos os piores criminosos que esse mundo já conheceu têm muita classe e muito dinheiro. Depois de dizer, ele atira na corda e derruba Maria Joaquina do prédio e ela cai e morre. Na brincadeira de novo, ela segue viva porque ela consegue se segurar ali na beirinha do prédio. E Cirilo consegue tirar ela dali com um poder que não sei de onde ele tira. Ah, é verdade, do coração. E Jorge foge, né, com seu galpão que ele conseguiu encolher com uma maquininha que o Adriano fez. Aparentemente Cirilo e Maria Joaquina estavam em um lugar diferente do galpão, pois eles não foram encolhidos nem nada. E quando tudo parecia ter dado tudo certo, com a vitória dos demais patrulheiros em cima das crianças sequestradas, que apanharam tanto que sumiu a hipnose, e eu não tô nem zoando, Maria Joaquina, que estava sozinha no terraço, porque Cirilo foi buscar ajuda ou algo assim, ela foi sequestrada novamente pelo Minotauro. E aqui vão as minhas considerações finais. Bem, apesar dessa série ter muitos defeitos como as piadas de peido, de gordo, cenas que não fazem nenhum sentido, e eu não tô nem falando das coisas sobrenaturais, como os poderes dos vilões, a série, pelo menos até aqui, é boa e vale a pena assistir se você não tiver mais nenhuma coisa pra fazer. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo.
pois tem muitos elementos legais, né? O cenário é legal, as transições, estilo de quadrinhos é bem da hora também. E também os personagens, principalmente a delegada Olivia e os palhaços. Bem, então eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o like, se inscrever no canal. Vai que eu resolvo fazer um resumo de mais alguma outra coisa, ou até mesmo da segunda temporada, que eu tenho vontade de reassistir. E é isso, então. Beleza. Então é isso, um beijo, um abraço, aperto de mão e falou!